Hoje eu vou te mostrar a implementação de lock otimista num caso de uso. E aí, galera, beleza? No último vídeo eu mostrei a implementação de lock otimista para uma aplicação de aluguel de bikes. E essa implementação de lock otimista eu coloquei no próprio repositório. E o Jason Flores foi lá e comentou no vídeo se não era possível a gente fazer a mesma implementação no caso de uso, colocando o método que gera o contador otimista no próprio repositório para que a gente chame ele do caso de uso, e aí na hora de salvar o aluguel, a gente passa esse contador otimista. Então eu fiz essa alteração e queria mostrar aqui para vocês, achei que ficou bem melhor mesmo, ficou mais aderente à arquitetura Lean, porque aquela regra de negócio de checar a disponibilidade da bike agora está no próprio caso de uso. E além disso, vou mostrar um negócio bem legal para vocês, que foi o seguinte, pessoal, eu consegui simular esse problema de concorrência num teste, e agora a gente está tratando o erro de maneira correta. Existe um erro específico para quando acontece esse problema de concorrência. Dá uma olhada. Então, essa aqui ficou a implementação do Perform lá, do Use Case. Então, vocês vão perceber que agora a gente está fazendo o seguinte, né? Eu faço a validação mais simples da request. Então, aqui a gente verifica as datas, né? Aqui eu ordenei por validações mais baratas para as mais caras, porque se a data aqui já é inválida, a gente já retorna rapidamente. Depois, as validações do usuário e da bike em si, que exige realmente uma requisição ao banco de dados, cada uma delas. Beleza, se a gente conseguiu validar, né? Eu retorno a bike aqui. E aí eu pego, né, o contador otimista que a gente vai utilizar para adicionar esse aluguel ou essa reserva. Então agora, ó, existe esse método aqui no Bike Repository que vai me dar o próximo contador otimista para essa bike. A implementação no Prisma ficou assim, né? Eu pego todas as reservas daquela bike ordenadas pelo counter otimista de maneira descendente, de forma que a mais recente vai ficar em primeiro. Eu pego essa reserva ou aluguel mais recente, e se ela não existe, né, o próximo contador vai ser 1, se ela existe, vai ser o counter dela mais 1. Beleza, aí eu pego todos os aluguéis e reservas daquela bike e checo se ela está disponível. Se ela estiver disponível, a gente faz o aluguel. Então, repara, né, quando a gente faz esse aluguel, é que, de fato, pode ter acontecido alguma outra reserva para essa mesma bike, e aí, esse rent aqui, ele vai lançar uma exceção. Aí, olha só que legal, consegui fazer um teste que simula esse erro de concorrência. Então, a gente não pode alugar a bike quando uma reserva é colocada entre pegar o contador otimista e o aluguel em si. Então, como é que eu fiz para simular isso? Então, eu tento fazer um aluguel da bike aqui, só que em vez de passar o repositório do Prisma normal lá da bike, eu passo um stub que vai gerar um aluguel entre eu gerar o contador otimista e de fato fazer o aluguel. Então, esse stub daqui eu estendi do repositório original lá do Prisma, porque os outros métodos vão ser idênticos, eu só mudei esse daqui. Então, quando eu pego o Next Optimistic Counter Value, depois de pegar ele, eu vou lá e realizo uma reserva para a bike, e essa reserva utiliza esse mesmo valor de counter otimista. Porque, de fato, se a gente fosse fazer o aluguel, ia acontecer isso, né? Se fosse acontecer alguma reserva entre essa sentença aqui e o aluguel da bike em si, a gente teria uma outra reserva com o mesmo valor de counter aqui. Bom, aí no teste, o que que eu fiz, né? Eu espero que quando eu tente realizar essa reserva, como vai ter uma entre eu pegar o contador e de fato fazer o aluguel, eu quero que essa execução do caso de uso lance a exceção concurrency error, que eu criei aqui, queria mostrar para vocês, que tem uma mensagem bem específica do que está acontecendo, né? Então, outra reserva foi colocada para a mesma bike enquanto a gente estava processando a sua requisição. Por favor, tente de novo. E a questão que fica é onde que eu vou lançar essa exceção, né? Será que é no caso de uso? Então, no caso de uso, eu não mudei, porque é o seguinte, pessoal, essa exceção ela vai ser específica do tipo de banco que a gente estiver usando. Então, na verdade, eu tratei lá no repositório, no método que, de fato, realiza o aluguel. Então, eu tento realizar o aluguel, aí eu fiz uma investigação, eu sei que o erro que ele lança quando ele viola aquela restrição de unique é esse cara aqui, ó, Prisma Client Non-Request Error. E o error code específico de quando é violada uma restrição de unique é exatamente esse aqui. Então, eu sei que o erro que
aconteceu aqui está relacionado com a violação do unique. Então eu sei que tem a ver com aquele problema da concorrência. Aí sim eu lanço o erro concurrency error. Então repara, se eu fizesse isso aqui no caso de uso, eu teria que, do caso de uso, referenciar uma coisa de baixo nível aqui do Prisma, né? Então isso não é uma boa prática se a gente quer se aderir à arquitetura limpa. Então fica mais adequado a gente fazer esse tratamento no próprio repositório. Bom, aí o que acontece? Esse teste aqui ele vai passar, porque de fato aquela exceção vai ocorrer, porque com o nosso stub a gente vai realizar uma reserva entre pegar o counter e fazer o aluguel em si. Então esse teste passa porque a gente está tratando desse problema. E aí, o que você achou? Ficou legal, né? Depois eu queria mostrar outras partes dessa aplicação, pessoal, que eu tenho utilizado a arquitetura limpa de uma maneira mais pragmática. Em particular, na parte do domain ali, o meu domínio está bem mais simples, ele não está orientado a objetos, ele está muito mais funcional. Mas isso é papo para um outro vídeo. E também, como eu já comentei com vocês, eu estou utilizando essa abordagem no curso que eu vou criar de desenvolvimento de API moderna, utilizando todas essas boas práticas de maneira pragmática. O Diego também comentou lá no vídeo anterior, falando o seguinte, pessoal, olha só que edge case. Quando a gente pega o counter value otimista, o que pode ocorrer? Alguém pode ir lá e remover a última reserva, né? A gente vai perder esse counter aí. E aí, se alguém remover a última reserva e realizar alguma reserva depois dessa remoção, o counter value pode ter outro valor. E aí, se essa reserva tem alguma data com intersecção com a reserva que eu quero realizar, vai haver inconsistência, porque no banco a gente vai ter duas reservas com datas com intersecção. Aí uma maneira de resolver isso, é claro, a gente pode usar uma outra estratégia. Por exemplo, a gente pode usar Select for Update e utilizar Isolation Levels no próprio banco para tratar desse problema. Mas com essa mesma solução de counter otimista, a gente também consegue resolver esse problema fazendo o seguinte, não permitindo a remoção de reservas. A gente pode fazer o soft delete das reservas, só deixá-las inativas. Mas aí quando a gente gera o Optimistic Counter Value, é sempre baseado em qualquer reserva, nas ativas e nas inativas. Só quando a gente checar a disponibilidade da bike, é que a gente só vai considerar as reservas que estão ativas. Assim a gente não vai ter problema de perder o Optimistic Counter Value. Então, acredito que isso resolve esse edge case aí. Então, era isso. Num próximo vídeo, eu vou mostrar outras partes dessa aplicação da arquitetura limpa, mais pragmática, mais funcional. Tenho certeza que você vai curtir. Espero que você curtiu essa implementação de lock otimista no próprio caso de uso, né? Em vez de passar uma regra de negócio para o repositório, a gente deixa a regra de negócio sendo utilizado a partir do próprio caso de uso e a implementação do lock fica sendo no próprio caso de uso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.